Muito bom dia para você que está ligado aqui no Refil. É mais um episódio, Sextou no Refil. E hoje você já sabe, né? Ao final do programa você vai ter assunto para trocar, ideia na cabeça. É o programa que procura profundidade nesse mundo tão distraído. Hoje falando de dois assuntos. Será que um crime transforma uma criança em adulto? Pois então, é um artigo lá da The Atlantic sobre uma discussão que não toma espaço apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, sobre a maioridade penal. Então eu pensei assim, sexta-feira tá muito tranquila, vou botar uma polêmica. Vou jogar alguma coisa que bote os seres humanos uns contra os outros. E depois a gente vai dar uma olhada nos gurus de inteligência artificial do Instagram, esses influenciadores feitos por IA que dão conselhos sobre a vida. Vocês já se cruzaram com algum? Uns monges, uma coisa assim? É muito louco. Eu sou o Arthur Gubert e eu só vou fazer o refil do meu café e eu já volto com os assuntos do dia, beleza? Você se inscreve no canal, você segue no Spotify, você compartilha os episódios do Refil para que cada vez mais pessoas caiam por aqui. Te agradeço muito se você fizer isso, tá? E eu vou estender até segunda-feira para você se tornar apoiador e concorrer ao livro da semana, que é Suíte Tóquio, da Giovanna Maldalosso. Um livro magnífico. Então, ó, te inscreve ali no Refil, apoia.se/refilpodcast, né? Para concorrer ao livro, ou clica no link que tá aqui na descrição do episódio. Mas vamos lá que hoje eu não vou tomar o tempo de vocês, tá? Sexta-feira, todo mundo tem planos, né? Todo mundo deveria ter planos, pelo menos, né? Pra uma sexta-feira à noite e esses planos começam com você aqui comigo, no refilzinho, né? Coisa boa. Se liga só, esse artigo aqui da The Atlantic, eu escolhi propositalmente, tá? Porque é um assunto que suscita várias opiniões e eu quero deixar claro, antes de mais nada, que eu ainda não tenho uma opinião formada. Ainda que você vá ver que esse artigo aqui da Atlantic, ele tem um certo posicionamento. E eu vou transmitir as informações, mas eu sempre acabo transmitindo as informações do meu jeito, né? Porque eu não leio os artigos, eu leio os artigos e conto pra vocês. Eu não leio os artigos aqui pra vocês. Então, assim, quero que você dê a sua opinião depois, tá? Seja aqui nos comentários do Spotify, seja no YouTube, pode mandar pro e-mail contato@refilpodcast.com.br também, não importa. Mas essa história aqui, pra começar, pra dar o pontapé inicial nessa discussão, a gente tem uma cena que aconteceu lá nos Estados Unidos, tá? Mas é um bom ponto de partida pra introduzir esse assunto. Lá em 2012, 4 adolescentes de 16 e 17 anos tentaram arrombar uma casa vazia num bairro lá da cidade de Indiana, nos Estados Unidos, tá? Deu errado. Tinha um cara dentro, o dono, tava dormindo. E quando ele ouviu o barulho, ele desceu com uma arma e meteu bala. Um dos cúmplices, que era um cara de 21 anos, morreu. Os 4 adolescentes, que não estavam armados, né, e não atiraram em ninguém, eles foram presos. Foram julgados como adultos e foram condenados a, no mínimo, 50 anos de prisão cada um. Os Estados Unidos é rígido, né? É duro nas penas. Bom, o crime deles era ter entrado na casa. Eles não fizeram nada mais do que isso. A morte, a única que teve, foi causada pelo dono da residência, que fez uso do seu direito, garantido nos Estados Unidos, de defender a sua propriedade. Mesmo assim, a lei lá de Indiana considerava esses 4 moleques aí responsáveis pelo resultado do crime. Um dos meninos, o de 16 anos, só conseguiu reduzir a pena anos depois, quando a Suprema Corte do Estado reconheceu que a punição era desproporcional, né? E ainda colocaram lá na decisão que a pena foi reduzida dado ao que sabemos hoje sobre o desenvolvimento do cérebro adolescente. Esse caso, especialmente por se tratando de Estados Unidos, ele não é uma exceção, né? Ele é o centro desse debate que está se intensificando lá nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo todo. Essa discussão está acontecendo. O argumento político a favor, né, da redução da maioridade penal, ele é bem direto e bem fácil de entender. Se um jovem age como adulto, ele deve ser tratado como adulto. O que os dados desse artigo aqui mostram, porque eles levantaram informações com cientistas, com estudiosos, com neurologistas, é o oposto do que essas leis prometem. Vamos lá. A ciência do desenvolvimento cerebral, apesar de ainda ser cheia de mistérios, né, e
evoluir muito, ela é bastante clara em 2026. A gente tem muita informação a respeito de como o cérebro funciona, especialmente no que está relacionado ao córtex pré-frontal, que é essa parte do nosso cérebro responsável por raciocínio, planejamento, controle de impulso. É no córtex pré-frontal que surgem as conexões que fazem a gente comprar uma coisa de madrugada na internet, que fazem a gente responder com mais agressividade no trânsito, que fazem a gente muitas vezes puxar o gatilho de uma arma durante uma discussão. E essa também é uma das últimas áreas a se desenvolver. Esse processo todo se estende até os 20 e poucos anos. Então, com 14, com 16, com 17, com 18, com 19, ainda não está pronto. Ele ainda está numa formação que permite várias atitudes de um cérebro que ainda não está pronto. Enquanto isso, tá, acontece no córtex pré-frontal, a amígdala, que é outra parte do nosso cérebro que processa emoções e ameaças, essa domina a tomada de decisão. E também não fica pronta até os 20 e poucos anos. E o resultado é esse cérebro impulsivo, vulnerável à pressão do grupo, mais orientado ao presente do que o futuro. Quem critica a redução da maioridade penal diz que não é uma questão de caráter um jovem que comete um crime, é uma questão de neurologia. A própria lei reconhece isso em outros contextos, porque, vamos lá, adolescentes não podem votar, né? Não podem servir no exército, não podem ganhar uma arma do Estado para atirar em outras pessoas, não podem assinar contratos, não podem participar de júris, mas nos Estados Unidos, em vários outros países, e muitas pessoas gostariam que aqui no Brasil, eles podem ser condenados à prisão perpétua. Aí tem as consequências sociais dessa cadeia, né? Mandar um adolescente para prisão de adultos, né? Essas consequências, elas são bem documentadas e são muito graves. Esses são dados que a gente tem acesso aqui no Brasil também. Jovens nesses ambientes sofrem taxas de vitimização 2 a 3 vezes maiores do que os que ficam no sistema juvenil. As taxas de suicídio são significativamente mais altas. E vários estudos já comprovam que jovens julgados como adultos cometem mais crimes depois, e crimes mais violentos do que os jovens que permanecem no sistema juvenil, né? Aqui no caso do Brasil, na fase. A punição mais dura não reduz a reincidência, ela aumenta a reincidência. O que move essas leis, o desejo de reduzir a maioridade penal, portanto, não é a eficácia, né? É a catarse, é o sentimento. Tem uma lógica política em ser duro com jovens infratores. Passa também pela mente de quem quer corrigir o mais novo, ensinar o que é certo através da punição. O problema é que um sistema de justiça que pune em vez de reabilitar está desperdiçando exatamente o que torna os jovens diferentes dos adultos, que é a capacidade de mudar. Tratar uma criança com desenvolvimento cerebral de criança como adulto, porque ela cometeu um crime grave, não torna ela adulta. Você acaba, na verdade, privando a chance de ela se tornar uma. É um assunto espinhoso. E eu digo que eu não tenho opinião formada, porque quando olho para reabilitação, também não vejo um sistema totalmente funcional. Eu concordo absolutamente que você não deveria mandar uma criança de 16, de 17 anos para uma cadeia de adultos. A gente sabe o que acontece no Brasil com adultos em cadeias de adulto, né? Um adulto que comete um crime que não é um crime violento, né? Sei lá, tráfico de drogas ou homicídio culposo num acidente de trânsito, enfim, coisas, um roubo, um furto, né? Ele cai lá do lado de criminoso perigoso e esse cara a gente sabe, ele vai ser sequestrado pelo crime. Ele vai ter que prestar serviços para poder ter um colchão na cadeia, para poder ter um vaso sanitário para usar, para que a família dele não sofra violência fora da prisão. Então, assim, imagina com uma criança, né, bicho? Aí sim, né? Você tá literalmente dizendo assim, vem aqui você, criança, que cometeu um crime, agora vamos lá pra cadeia para você sair ainda melhor no crime, cometer crimes ainda maiores. Isso não faz nenhum sentido na minha cabeça.
Ao passo que a reabilitação de adolescentes, especialmente no Brasil, a gente sabe que ela funciona em alguns lugares, mas em boa parte da cadeia ela também é falha. Os jovens que vão parar nesses lugares vêm de situações vulneráveis de vida, vêm de contextos violentos. Muitos deles não têm o nome do pai no documento. Aliás, qualquer hora eu quero falar disso, tá? Porque talvez o dado que mais se ligue aos piores índices de segurança, né, especialmente relacionado a meninos, é a falta do pai. A ausência do pai causa danos de segurança pública. Enfim, quis trazer esse assunto porque quero ouvir a opinião de vocês. Comenta ali no YouTube, comenta no Spotify. Não briguem, vocês sabem, né? O Refilme é um programa onde a gente sabe discordar com calma. A gente considera isso aqui um superpoder. Vamos pro próximo assunto. Bom, artigo lá da Dazed and Confused, segundo dele essa semana, né? Eu gosto bastante, tô curtindo muito esse artigo aqui, essa revista aqui, porque os artigos são bem legais. Se liga nesse aqui, num final de tarde, a jornalista Laura Pitcher, que é quem escreve esse artigo aqui pra Dazed, né? Abriu o Instagram e encontrou um monge budista sentadinho, de perninha cruzada. Aquele olharzinho sereno, né? Dizendo que tudo começa a mudar a seu favor no momento em que você percebe que já tem tudo que precisa. Aquelas frases, né? Uau! O conselho não é ruim, né? Vamos combinar. Mas tem alguma coisa estranha nesse monge. Tem alguma coisa estranha. Quando ela clicou no perfil, ela descobriu. O monge, chamado Young Moon, não é um monge. Ele não é nem humano. Ele é um personagem gerado por inteligência artificial, criado por um israelense, que revelou no seu perfil do X ter faturado $500 mil em 6 meses com esse projeto. Sem rosto real, sem estúdio, sem equipe, é só um guruzinho digital despejando essas frases mais do mesmo, esses clichêzinhos de autoajuda, com 1 milhão de seguidores acreditando em cada palavra. Esse fenômeno não para no monge fake Young Moon não, tá? Nas redes sociais proliferam padres, rabinos, leitores de tarô e até umas versões melhoradas, né, mais fortes, mais bonitas, mais musculosas de Jesus Cristo. Tudo isso gerado por IA, todos entregando mensagens espirituais, personalizadas, para quem quiser ouvir. O modelo de negócio é bem simples, tá? Vídeos curtos de 1 minuto, com conselhos genéricos, né? Removidos de qualquer contexto cultural real e um convite para que o espectador comente alguma coisa, para receber um link, assinar algum Substack, né? Assinar um grupo e aí pronto. O cara lá tá ganhando dinheiro na recorrência. Essa fórmula funciona porque a espiritualidade ocidental já vinha há décadas apropriando e transformando em produto, né, essas práticas orientais aí, como yoga, astrologia, a medicina ayurvédica, né? Tem um monte de picareta que pegou esses conceitos aí, indianos, chineses, japoneses, empacotou e trouxe pro lado de cá e tá ganhando dinheiro em cima desse negócio. A IA só acelerou o processo e eliminou o intermediário humano, né? Porque agora tu cria um personagem digital e ele trabalha por você. O que torna isso mais do que um golpe criativo, no entanto, é a psicologia por trás da adesão. Um estudo de 2023, e olha que interessante isso, mostrou que simplesmente pensar em Deus aumenta a tendência das pessoas a confiar nas recomendações da IA. Que loucura. Então, combinando com a lógica dos algoritmos, que entregam conteúdo baseado no teu histórico, né, e fazem parecer que o universo escolheu aquele vídeo para você naquele exato momento, cria-se uma ilusão bastante poderosa. A frase mais comuns, né, nesses cantos da internet aí que a gente vê, né, é aquela lá, né, se você está vendo isso é porque esse vídeo deveria chegar até você. Se chegou até você é porque você precisava ver, né? É uma picaretagem, né, velho? É uma ideia de que o algoritmo não tá te recomendando, na verdade, né? Que é o universo te mandando um sinal. O problema não é só a fraude, né? Os modelos de linguagem também ajudam a fazer esse negócio funcionar, porque eles são, por design, e eu aprendi esse termo lendo esse artigo aqui, sycophants. Sabe o que é isso? Significa que eles dizem o que a gente quer ouvir. E isso é exatamente o oposto de um bom conselho espiritual, né?
que deve, historicamente, né, sempre implicou desconforto, confronto, né, crescimento. Uma comunidade de fé, por mais imperfeita que ela seja, ela exige essa presença, ela exige essa fricção, né, essa responsabilidade mútua. Um monge de IA tá disponível às 3 da manhã sem julgamento nenhum, mas assim, sem nenhum compromisso também com quem você vai se tornar, né? Os jovens estão migrando para os gurus digitais por várias razões que são super compreensíveis. Eles têm um desencanto com religiões institucionais, têm uma busca por espiritualidade sem o peso de estruturas que não refletem os seus valores. Tem a conveniência de uma fé ali que cabe no celular, né? A inteligência artificial nunca vai conseguir oferecer sabedoria baseada em experiência vivida. É completamente irônico usar uma coisa sem consciência para alguma coisa tão significativa quanto a espiritualidade. O monge, que nunca existiu, pode dizer exatamente o que você quer ouvir. Ele só não pode te dizer nada que você ainda não saiba. Não é mesmo? E realmente, tem muito disso. Às vezes aparece para mim, mas não aparece tanto assim. O meu algoritmo, eu construí ele tijolo por tijolo. Às vezes eu me envergonho, mas na maioria das vezes eu dou risada. O Refil de hoje vai ficando por aqui. A gente volta amanhã, tem Refil Livre. Aliás, perdão, Refil Livre é o grupo dos apoiadores lá do Apoia-se. Amanhã tem Refil Extra com o Potter. A gente batendo um papo aqui, vai entrar às 6 da manhã. É um programa um pouco mais longo, né, que o programa diário, para você escutar com calma, tomando um chimarrão, tomando um café. O importante é estar com a gente aqui, tá bom? Depois dá o teu feedback, fala o que você achou. Fora isso, segunda-feira tem mais Refil, né, no seu horário tradicional, às 6 da manhã. Você compartilha os episódios do Spotify, você se inscreve no canal do YouTube, você se torna um apoiador para concorrer a um livro por semana por aqui. Vai também entrar no grupo de WhatsApp Refil Livre, onde eu tô junto, e vai botar a cabeça no travesseiro sabendo que ajudou um projeto a se manter vivo. Eu sou o Arthur Gubert, amanhã a gente se vê no Refil Extra. Beijo, fui!